Olá pessoal, tudo bem com vocês? Feliz sábado! Feliz sábado, gente! Estamos aqui juntos novamente para estudarmos a lição da Escola Sabatina de Jovens e sempre gostamos, né, Esté, de estar junto com eles, ficamos aguardando o nosso encontro todas as sextas-feiras e aqui estamos mais uma semana. E aí, você tá compartilhando esse vídeo? Você acabou de entrar, começou a assistir, então aproveite, né, para você já compartilhar com seus amigos, com seus jovens, certo? Da sua igreja, para vocês, né, Sonara, revisarem todos juntos, como nós fizemos toda semana, junto com a gente, a lição dessa semana. E nós estamos sempre lendo os comentários de vocês, sempre curtindo, viu? Gostamos muito da interação de vocês, então continue curtindo, comentando. E não deixem de seguir as páginas oficiais da Missão Nordeste, né, Sonara? No YouTube, no Facebook e no Instagram. Isso mesmo, mas vocês pensam que a gente não fica de olho no comentário de vocês, a gente curte. sempre tá lá curtindo. Tá lá, Esté, Sonara. Sempre quando tá nos ao vivo, né, assim que tá estreando o vídeo, a gente vê o bate-papo ao vivo, às vezes eu vou lá e até comento, feliz sábado pra todos, sempre a gente tá acompanhando e gosta de ver a interação, o feedback de vocês, também que a gente quer ficar mais próximo de vocês e juntos, o único objetivo qual é estudar a palavra de Deus, né? Isso mesmo. Isso mesmo. E aí, vocês estudaram a lição os 7 dias da semana? Se sim ou se não, eu convido vocês a pegar a sua lição e vir revisar junto com a gente. E aí, vamos revisar a lição? O tema da lição dessa semana, né, foi diferenças conjugais. E o texto-chave que baseou todo o estudo foi o livro de Gênesis. Você pega aí a sua Bíblia, certo? Que nós vamos ler o texto dessa semana. Capítulo 1, versos 26 ao 28, que diz o seguinte. Vamos lá. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejais férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Temos, né, a clara visão de que esse texto, ele é super claro ao dizer e ao deixar explícito o plano de Deus, né, para a humanidade ao criar homem e mulher. Que esse era o plano divino, né? Quando Deus ele realmente fez o homem e a mulher, era esse plano que Deus tinha preparado para a humanidade. E também algo que, ao eles se unissem, pudessem multiplicar e povoar a terra. E isso só se dá por meio do homem e da mulher, né? E durante essa semana, né, nós aprendemos que um caminho ser não existe, né? E ele acabou existindo depois do pecado, né? Depois que o pecado entrou no mundo, a cultura do céu, ela foi invadida pela cultura da terra, né? E acaba que, ao passar dos tempos, nós estamos vendo várias outras formas de pensar e de viver sendo surgida, né? Isso, Esté. E podemos entender, né, com isso, Esté, que Deus, ele criou homem e mulher, né, com o propósito de realmente eles se unirem e se reproduzirem, né? E foi feito a imagem e semelhança de Deus, e isso é o reflexo da Trindade, como a gente já viu na semana passada, né? E com esse objetivo, né, desse propósito divino, né, dessa cultura do céu, nós aqui depois que o pecado entrou no mundo, né, e a sociedade hoje em dia ela questiona muito os papéis, né, do homem e da mulher, né, na sociedade. Sim. Primeiro a gente tem que definir uma coisa para a gente iniciar aqui o nosso resumão, certo, da lição dessa semana. A lição até abordou, né, duas formas de pensar em relação a questões dos sexos, né? Quando a gente fala dos sexos, é o gênero masculino e o gênero feminino, né?
E realmente, né, nós sabemos o quê? Que hoje em dia a sociedade, até na lição traz, né, na parte do domingo, que a sociedade ela tem uma certa liberdade de definir, de redefinir os sexos, né, os gêneros, que as pessoas têm né? os papéis de cada um, né, e eles têm uma liberdade para escolher, né, qual gênero ele quer ser, né. E outra coisa que a lição aborda é que realmente existe eles na parte dos sexos biológicos, que realmente quem é que vai nascer da mulher? Ou será um homem ou será uma mulher, né? No nosso estudo dessa semana, nós vamos focar nos papéis, certo? Dos sexos, a importância de cada um na sociedade de acordo com a criação divina, né? De acordo com as orientações da Bíblia, tá certo? Então, só essa observação para você que está em casa. Esse tema que estudamos nessa semana, né? Nós vamos enfatizar muito sobre esse ponto, né? Os papéis de cada um deles, do homem e da mulher na sociedade, né? Tudo à luz da Bíblia, tudo a orientação que Deus deixou na palavra dele. Só uma coisa interessante a gente destacar. Como a própria lição está dizendo, não tem como a gente, tipo assim, falar de acordo com a Bíblia tudo o que é, tipo assim, o homem foi feito para fazer isso, a mulher foi feita para fazer isso. Não existe como a gente fazer essa definição, porque é um tema muito abrangente, certo? Primeiro ponto, isso. Outra coisa, como a senhora estava dizendo, né? A sociedade, os papéis dos homens e das mulheres, eles mudam ao longo das gerações, ao longo entre uma sociedade e outra. As culturas, né? Cultura, é uma questão cultural, certo? Mas a palavra de Deus, ela mostra certas características, coisas que fazem parte do universo, que representam a mulher, e tem coisas que representam o homem, tem coisas que só a mulher faz, tem coisas que só o homem faz, certo? Mas que ambos, juntos, eles revelam o caráter de Deus. Eles podem, coisas, né, atributos femininos e atributos masculinos, eles juntos, eles refletem um pouco de quem Deus é. Por isso que quando a Bíblia fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Não é que eu sozinha como mulher, eu do meu jeito, né? Vou revelar completamente como Deus, o caráter de Deus, né? Mas o homem e uma mulher, eles podem juntos refletir um pouco de quem Deus é, né? E na lição ela fala justamente sobre isso. Por exemplo, o papel da mulher como mãe, né? A Bíblia, ela compara o amor de Deus ao amor de uma mulher, né? O amor de uma mãe, né? E é uma coisa que só a mulher, ela tem esse papel, né, Sonara? E ele também compara o amor dele ao cuidado de um pai, né? Que ama o seu filho. Então, por mais que a sociedade, ela, principalmente hoje em dia, né, tenta desconstruir os papéis sociais, tudo bem, tem muitas coisas que são tradicionais, assim, são fechadas, engessadas, do jeito que a gente comentou na primeira lição, né, Sonara, que o tradicionalismo não é legal, né? Muitas vezes tem a mente fechada, né? Tipo, mulher, por exemplo, né? Mulher não pode sair para trabalhar. Tipo, hoje em dia, na nossa sociedade, com muitos movimentos, né, vem quebrando esse tabu, certo? Mas a gente quer falar um pouco do que a Bíblia tem a dizer sobre isso. E muita gente que talvez não conheça a palavra de Deus, ou o que Deus diz sobre a mulher, o que Deus diz sobre o homem, vai se surpreender, certo? Por exemplo, Sonara, a lição traz o exemplo da mulher de Provérbios, capítulo 31. Vamos abrir lá em Provérbios capítulo 31 bem rapidinho, né? Provérbios aqui, capítulo 31. E o interessante, por enquanto que o pessoal também vai acompanhar aí em casa, Provérbios 31, interessante é que a gente sempre olha para Deus como pai, né? Sim. Mas esquecemos que por muitas vezes, muitas pessoas olham para Deus como uma mãe. Isso não é pecado, isso não é errado, porque para ele, para a pessoa que está tendo esse exemplo, né, tá vendo Deus dessa forma, é porque ele teve a mãe mais presente, né? As características da mãe foi muito forte,
na vida dele a importância dela, né, o valor dela, todas as utilidades, tudo que ela faz com amor e o ajuda, que ele também, Deus, ele pode ser representado, né, através dessas características. Com certeza. E é justamente isso que a gente está dizendo, né? Que características de uma mulher e características de um homem, elas refletem um pouco de quem Deus é para o ser humano, né? Sim, Sonara. Provérbios capítulo 31. E vamos ler o verso 16. Olha que interessante. Isso é falando da mulher virtuosa. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Gente, vamos parar um pouquinho aqui. Eu acho muito interessante, muito massa, assim, esse capítulo 31 de Provérbios falando da mulher virtuosa, né? Porque muitas pessoas, elas associam essa visão tradicional, como a gente estava falando, né? Dos papéis feminino e masculino, que coloca esse estereótipo, né? Que a mulher, isso antigamente, né? Que as pessoas até usam o termo patriarcalismo, né? De que a mulher, ela seria a dona da casa, cuidaria da casa, e o homem o provedor, né? E ela só estaria limitada a isso, fora disso não era o lugar dela. Mas eu acho massa, porque a Bíblia, ela é a maior desconstruidora dessa visão, certo? Por mais que a Bíblia, ela tenha sido escrita numa cultura, numa época que a gente não pode deixar de admitir que tinha machismo, sim, mas a Bíblia, ela não respalda isso, entendeu? Não é a vontade de Deus, entendeu? Que as injustiças do passado, né, Sonara? E a forma de viver das culturas passadas, que tinha machismo e tal, que aquilo era o plano de Deus. Não era, porque aqui na palavra de Deus, inspirada por Deus, está falando da mulher virtuosa. E essa mulher virtuosa, além dela cuidar muito bem dos negócios da casa dela, ela comprava propriedade, ela era empreendedora. E aqui olha só o verso 24. Ela faz vestes de linho e as vende. E fornece cintos aos comerciantes. Empreendedora aí, mesmo. Empreendedora é ela mesmo faz o produto e vende. Exatamente. E você for ler aquele capítulo todo e você vai dizer, meu Deus, massa. É a mulher empoderada, entendeu? Porque esse é o plano de Deus. Então, a gente precisa, na verdade, às vezes, se desconstruir dessa ideia de que muitas pessoas, né? Muitos movimentos, os movimentos feministas e tal, de hoje em dia, que às vezes associa a cultura machista do passado a Bíblia, entendeu? A vontade de Deus, a palavra de Deus, e não é verdade, entendeu? Se a gente for estudar mesmo a palavra de Deus, a gente vai ver o que Deus mesmo olha e tipo assim, valoriza, que Ele valoriza, que quer que a gente desenvolva, entendeu? Que faz parte da feminilidade, o que faz parte da masculinidade, entendeu? Então já vamos tirando aí esse tabu, certo? É verdade. Olha só outros versos aqui, ó. Ela fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Os seus filhos se levantam e a elogiam. Isso, né, vai dizendo que todas as características. E o interessante, olha só o final do capítulo, diz assim: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Apesar, né, dessa mulher também ser muito bonita, né, e formosa, mas Deus aqui, ele está exaltando as suas características, né, tudo o quanto ela pode proporcionar a todas aquelas pessoas que estão ao redor dela e para a sociedade, né, também. Exatamente. A gente às vezes se esquece de que realmente a mulher, ela foi a coroação da criação, né, Deus olhou para o homem e para a mulher e disse que foi muito bom. E só depois Deus descansou. Só depois de Deus fazer aquele casamento para terminar toda a sua criação e depois da mulher, viu? Ele descansou. Até escrevi aqui um comentário, diz assim, olha: não precisamos recorrer a filosofias, a ideologias para falar do valor da mulher. Vamos à Bíblia e nela podemos ver a exaltação. Ele coroa a sua criação antes de descansar. Nossa. Coroa com o quê? Com a criação da mulher, né? E esse capítulo mostra muito bem essa exaltação de todas mulher, né? As características de nós mulheres, né? De como nós devemos nos dar valor, né? Exatamente. E saber que Deus, ele nos criou para sermos mulheres de valor e
termos também todas essas características, porque somos possíveis sim. Exatamente. Aí muitas pessoas, elas podem, assim, se questionar, né? Por que tá, vocês estão falando disso, mas a realidade é outra. Claro que a realidade é outra. Mas aí que tá, o mundo, ele traz conceitos, traz discursos para desconstruir, talvez, a ideia do passado. E nós precisamos também discutir o que a Bíblia fala a respeito disso, entendeu? Por isso que é importante nós estudarmos a palavra de Deus, entendeu? Não é em vão. Esther, depois, né, de exaltarmos, né, as características femininas, vamos também falar sobre o valor do homem, né, também, à luz da Bíblia, né, o que Deus também deixa de orientação, né, para os jovens, né, para os homens aqui da nossa igreja. Já começa de que também às vezes, né, a sociedade também quer colocar um peso muito grande nos homens, né? De que as responsabilidades são só deles, de que os exemplos a ser seguidos vêm apenas dos homens, né? Algumas características ruins também são colocadas em cima deles, né? A pressão mesmo da sociedade, da cultura é muito grande em cima do homem, né? Em muitos conceitos, em muitas áreas. Em muitas áreas. Área sexual, área financeira e tal, né? Tudo isso. Como se ele mesmo tivesse dado conta de tudo. De tudo. Mas Deus também trouxe grandes conselhos para os homens, porque eles também têm muitas características positivas, né? E algo de valor. Que refletem o caráter de Deus, né? Que reflete o caráter de Deus. Adão foi criado primeiro, né? Adão foi dado uma função a Adão, que era o quê? Dar nomes a todos os animais, os seres criados por Deus. E Adão tinha uma plena sabedoria e começou a dar nome a cada um deles, né? A cada par. Adão cuidava do jardim. E vimos mesmo, às vezes até brinco, né, quando a gente tá assim reunido, que precisa da ajuda de alguns homens, né, eu disse assim, chama os meninos, porque eles foram criados para ajudar as mulheres, vamos exaltar a força deles, né, e sim, vamos exaltar sim a força dos homens, porque eles foram feitos para nos ajudar, né, ele tem mais força do que a gente realmente, eles podem ajudar de várias formas que só eles, com o jeitinho deles, podem fazer o serviço, né? Assim Exatamente. como as mulheres, né? Os homens trabalham, as mulheres estão aonde? Fazendo lanchinho para os homens e eles adoram quando a gente chega com os lanchinhos para lá. Não é? É lindo verdade. E maravilhoso como todos têm as suas características peculiares, as suas características pessoais, que refletem o cuidado, o amor e a criação, né, de Deus. Só quando uma coisa, eu adoro também quando os homens fazem um lanchinho, viu? Também pra Não, gente. verdade. É maravilhoso. É verdade. Meus amigos que cozinham. Mas realmente, Sonara, aqui coisas que refletem o caráter de Deus no homem, né? A força, outra coisa, a proteção, né? O homem ele foi criado para nos proteger também. Não que nós sejamos assim indefesas, fraquinhas. Isso aí já é outra coisa, outra que a sociedade outra distorção, né? Que houve, né? E num tempo por achar que a mulher era mais frágil e tal. Não, mas eles têm aquele papel também de nos proteger. Eles vão estar juntos, né? O homem e mulher não vão estar juntos. A gente sempre se sente segura quando o homem está por perto, algum homem está por perto, seja em algumas situações, seja amigo, seja o seu cônjuge, né? O seu namorado, o seu noivo, amigos também, como eu disse. Se a gente confia neles e sabe que eles estão por perto, a gente já se sente mais protegido em algum determinado ambiente, né? São características que Deus deu. Colocou também para os homens, eles devem fazer isso, né? Porque os homens às vezes escapam disso, né? Uhum. E podem achar que isso não foi feito para eles, mas sim, é o papel deles também nos proteger, né? Como eu já disse, não porque nós sejamos indefesas, entendeu? Não, mas Deus, ele quer que os homens também assumam esse papel, né? Outra também, que não que a gente não possa prover algo, mas ele sempre vai ser o provedor, na maioria dos casos, né? O provedor da casa, né? Aqueles que as mulheres vão confiar e saber que eles estão lá em qualquer momento que elas precisarem, porque eles vão dar um sustento maior, não é isso também? Isso. Vai cuidar dela, vai cuidar dos filhos, não é? Aqui em Efésios também tem um verso, né, que fala para os maridos, né? Efésios capítulo 5, versos 25, diz assim, ó, maridos, amem cada uma a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela,
né? Deus, ele incentiva assim como ele. Se somos criados à imagem de Deus, então temos que também andar, tanto as mulheres como os homens, temos que andar, né, aos passos de Jesus, não é isso? Olhe só o verso aqui 26, 28, perdão. Os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, né? Transfiram. A gente falou, né, isto é em uma dessas lições, a parte sexual, né, da questão de você dar troca dos prazeres, de você está ali para satisfazer a outra pessoa e a outra pessoa está para te satisfazer, todos os dois ficam felizes. E a mesma coisa existe sim, se você ama a sua mulher, assim como você ama a si mesmo, né? O quanto ela não sente amada por você, protegida por você, não é isso, Esther? É verdade. Sonara, e dentro desse contexto, né, de Efésios capítulo 5, existe aquela polêmica, né, daquele verso que muitas vezes não é bem compreendido, não é bem aceito, existe, né, muitos tabus às vezes em cima dele, da submissão da mulher, né? É bem óbvio, né, gente, que durante a história e na nossa realidade hoje em dia existe coisas, injustiças, né? E usam mal essa ordem de Deus, né? Esse conselho do Senhor da submissão, eles usam de forma errada, né? Que usam, apresentam a mulher de forma inferior e tal. Mas nós não vamos nos deter muito nisso, né? Porque já é uma questão bastante discutida. Mas eu queria destacar o verso 21, que muitos não leem, que diz o seguinte, do capítulo 5. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A Bíblia fala, né? A Bíblia aqui está falando que no relacionamento, e no relacionamento de um homem e uma mulher, os dois devem se submeter um ao outro, né, Sonara? Para ter um relacionamento conjugal, um se submeter ao outro em Cristo, certo? Um ao outro para ter um relacionamento. Mas dentro do papel lá do casamento, Deus, ele representa o homem como se fosse Jesus, o cabeça, né? O que está na frente, digamos assim, né? E a submissão não é uma ideia de humilhação, de ser menor. Já falamos muito sobre isso, né, Sonara? Uhum. E até vamos falar mais um pouquinho quando vamos falar da questão a mulher foi tirada da costela do homem. E não é uma questão de humilhação, é uma questão de respeito, de reconhecer o papel dele. E lá na frente Deus ainda fala assim, como homem, né? Da mesma forma como Jesus amou, que você acabou de ler, né, Sonara? Uhum. Você deve amar a sua mulher dando a própria vida. Então, quem é que faz a coisa mais difícil? Vamos ser sinceros, né? Amar ao ponto de dar a vida. Deus disse pra quem? Para o homem. Então, que mulher não quer respeitar esse homem, né? Que a ama tanto a ponto de dar a vida a ela. Vida. Mas já foi bastante discutida essa questão, né? Vamos nos deter. E Esther, prova disso, né? Que Deus, ele não quer que a mulher seja, assim, em questão da submissão, de humilhação, né? De dizer que ela não tem valor. É a questão que você já iniciou aí, que foi na criação, né? Quando Deus formou a mulher. Deus, ele poderia ter formado a mulher de várias outras partes do corpo do homem? Poderia. Isso é fato. Mas Deus, poderia ser do ele pé. Poderia. Poderia ser da cabeça. Da cabeça. Vou pegar um cabelinho de Adão e vou formar Eva. Pra mostrar que ela é superior a ele. Ou senão vou pegar o ossinho aqui do pé e formar Eva. Poderia, entendeu? Mas Deus, ele pegou a costela de Adão para mostrar realmente que ele estava fazendo Eva igual a Adão, né? Para eles andar lado a lado, de valores. É isso que Deus está dizendo, de valores, de importâncias, né? Tanto para a sociedade ou como para o ambiente familiar. Os dois têm, claro, que nós temos que assim, ter, até como a Bíblia diz aqui, olha, no verso, mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido. Sim. Como ao Senhor. Diante de Deus. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador, né? Até exaltamos algumas características masculinas de que realmente ele é o grande provedor, de que a proteção, né, sempre vem do homem, né? Não que isso seja algo ruim, não que isso faça com que nós mulheres
perdêssemos a nossa importância, ou o nosso valor, ou a nossa independência, não, mas que ele sempre vai estar do nosso lado lá, provendo algo maior, ele vai estar, né? Ele é o que Deus deseja, né? É o papel dele, biblicamente falando. Esté, nós vamos falar um pouco, né, agora sobre o tema da quinta-feira, que é padrão de identidade, né? E a gente escolheu alguns trechozinhos, né, para ler alguns pontos aqui da lição, algo que já é escrito, né, que já foi todo analisado, foi escrito por uma pessoa, e a gente vai dar algumas, né, algumas opiniões mais a respeito à luz da Bíblia, né, do que estamos estudando. O que estamos estudando essa semana, até aqui na lição da quinta-feira diz, né, que para refletir plenamente a imagem de Deus, a humanidade teve que existir como homem e mulher. Não é isso? Como a gente estudou, leu o verso-chave da semana, né, que Deus criou homem e mulher, então nós estamos aqui falando desse ponto de vista, né, da cultura do céu, do que foi criado por Deus. Pronto. Aqui entra um tema falando sobre o homossexualismo, não é isso? E nós também vai trazer outros tipos, né, de impulso pecaminoso, mas antes de você fazer esse comentário, né, nós vamos ler um trecho aqui da lição que diz o seguinte, olha só. Não há dúvida de que a prática homossexual não tem apoio bíblico. Mas a igreja muitas vezes respondeu mal àqueles que lutam contra esses sentimentos. Olha só uma coisa que aqui a lição ela destaca em azul, né, para chamar mais ainda a nossa atenção. Diz assim: os cristãos não são chamados a desprezar aqueles que se sentem atraídos pelo mesmo sexo, mas a recebê-los e encorajá-los enquanto buscam viver uma vida cristã moralmente pura. Como devemos fazer com qualquer outra pessoa que luta contra qualquer outro tipo de impulso pecaminoso? Devemos viver pelo exemplo de Cristo, abraçando os pecadores e desafiando as atitudes não cristãs que os membros demonstram em relação ao desvio sexual. A lição, né, fez uma referência a pessoas com desvio sexual, mas olha só, até antes de começarmos a gravar, eu disse até um exemplo assim, feche os olhos e você imagine qual é o seu impulso pecaminoso, aquilo que você luta contra, entendeu? Que você não quer cometer, que você sabe que é errado, né? Mas você tá ali lutando contra, você quer seguir os passos de Jesus, você quer ter uma vida pura, certo? Em santidade, seja qualquer impulso pecaminoso. É a mesma coisa que pessoas, por exemplo, que lutam contra esse desvio sexual, pessoas que são muito dependentes, são usuários de drogas, né, Esther, que luta contra pessoas da igreja que a gente pode conhecer, que luta contra, que mesmo às vezes drogada, a pessoa diz assim, eu sei, Senhor, que é errado, eu preciso sair, mas eu não consigo, entendeu? Então, assim, às vezes o nosso impulso pecaminoso não é o mesmo daquela pessoa. Ou então ele é mais escondido, né? Uma coisa... Pronto, você tem um vício de mentir, exatamente. Tem esses também, né? Que é escondido, que você só Deus, ele sabe do seu impulso pecaminoso. E a lição traz de que devemos olhar para essas pessoas e recebê-las para encorajá-las e mostrar, né? Uma esperança, mostrar o Deus do amor, né? O Deus que nos criou. A Bíblia fala aqui, né? Que a Bíblia, ela é explícita, né? Ela fala, até que diz, não há dúvida de que a prática homossexual não tem apoio bíblico. Mas nós devemos ter cuidado com os nossos olhares de indiferentes, né? Verdade, porque muitas vezes a gente deixa de... A gente já chega em alguém, né? Que a gente sabe que tem... que tem desejos homossexuais, né? E já chega com a questão dele, né? Do problema dele. Mas quando você vai falar de Jesus para qualquer outra pessoa
que é heterossexual, né? Você já chega falando dos pecados dela? Não, você chega falando de Jesus, da graça. Então não é o nosso papel, né, Sonara? É chegar impondo as coisas e ficar falando, né? Tipo, Até porque... acusando ou tratando diferente, entendeu? Isso não é Deus. Até né? porque cada um tem o seu impulso pecaminoso, Todos né? temos tendências. Seja ele exposto já Ou escondido. ou lá dentro do seu escondido, coração. mas cada um tem o seu. Né? E Exatamente. Deus, ele está ali para nos orientar. E cada um... Lembra que na lição, né, pra gente quebrar esse clima, vem dizendo assim, escolha seu difícil, né? Cada um tem o seu difícil e cada um tem o seu caminho cheio de pedras, né? Que assim, o que para você pode ser difícil no seu impulso pecaminoso, para mim já pode ser fácil e eu posso conseguir vencer. Mas existe o meu difícil. O meu que eu olho para ele e diz, eu não vou conseguir sair, não é? Então cada um tem o seu. E é apoiado pela Bíblia? É apoiado? Não. Por exemplo, né? Você trouxe o exemplo da mentira. Deus, ele também não apoia, a Bíblia não apoia a mentira. Outra coisa, Sonara, já que estamos falando de sexualidade, né? Qualquer outra prática que Deus condena? Sexo antes do casamento. É pecado, a Bíblia fala que é pecado, então, tipo, é a mesma coisa. Deus, ele não apoia a prática homossexual, assim como ele não apoia o sexo antes do casamento. Mas aí você já chega separando as pessoas que talvez um dia, que você sabe, que praticam sexo antes do casamento, você não chega, né? Então, eu acho que o ponto principal da lição da quinta-feira é justamente a gente olhar para todas as pessoas da mesma forma, entendeu? Eles são todos criaturas de Deus, porque em Jesus deu a vida, e nós devemos chegar, se você vai falar de Jesus para alguém que não conhece, você vai chegar e falar de Jesus. E Deus, o Senhor, vai mostrar a essa pessoa a vontade dele para a vida dele, né? E que, como nós temos estudado aqui na lição, né, Sonara, e estamos estudando todas as vezes, o ideal de Deus para um relacionamento sexual, para um relacionamento interpessoal, né, de cônjuge, né, de ter marido e mulher. E Deus vai mostrar o ideal para essa pessoa e vai ajudá-lo a atingir esse ideal, assim como ele ajuda a mim, ajuda você, né, Sonara? Nós podemos observar que a lição, ela não foca muito assim na questão do homossexual, mas da forma como tratamos essa situação, né? Sim, exatamente. E qualquer outra sobre esse impulso ou sobre outro impulso pecaminoso, né? Isto é, assim, o último ponto aqui da quinta-feira que diz o seguinte, ó, estamos todos no mesmo barco. Não podemos por nós mesmos alcançar o padrão divino para os cidadãos do seu reino. Mas é exatamente por isso que precisamos de Jesus. Ele nunca teve a intenção de que fizéssemos sua vontade independentemente de sua força, mas sua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Por meio da força dele, podemos ser representantes de uma sociedade de ordem superior, mesmo enquanto estamos aqui na Terra. Né? Somos seres imperfeitos, todos nós, cada um com seu impulso pecaminoso. Mas Deus, ele aperfeiçoa, né? Nos aperfeiçoa, né, nos dá força em meio à nossa fraqueza, né? Então tudo é dele, é por meio dele e é para ele também, né? E para finalizarmos, né, o estudo dessa semana, vamos falar da união de duas vidas. Essa lição da quinta-feira tá por amor, gente. Da sexta. Tá. Da sexta-feira, desculpa, tá verdade. por amor. Até fiquei emocionada. Tá por amor essa lição da sexta-feira, que dá vontade da gente ler todinha só por conta das palavras que tem aqui, mas, né, a gente já inicia a sexta-feira aqui. Já em ponto de entrar o final de semana, quando você tá aí na sexta-feira, hoje pela manhã você tava estudando, você já começa a lição dando um bom dia assim, ó, a partir do homem, Deus criou a mulher. Para ser sua companheira e ajudadora, para ser uma com ele, para alegrá-lo, encorajá-lo e abençoá-lo. Né? E todos os que casam com santo propósito, o marido para conquistar as puras afeições do coração da esposa e a esposa para abrandar e aperfeiçoar o caráter do seu esposo e ser seu complemento, né? Preenchendo o propósito que Deus tem para eles. Olha só que massa, né? Né? O quanto que quando a gente
né, faz parte desse propósito divino. Deus exalta, né, as relações. Quando nós também nos comportamos com sabedoria nos nossos relacionamentos, Deus também exalta esse relacionamento, né? E um pode fazer feliz o outro, né, Esté? Alguma coisa que chamou a atenção aí a você no estudo da sexta-feira? Um bocado de coisa, né? Mas várias partes, acho que cheio de amor, né? Cheio de amor essa sexta-feira. Mas é muito massa, gente. Tipo, eu gosto disso aqui. Deus deseja que o lar seja o lugar mais feliz da terra, o próprio símbolo do lar celestial. Amém. Né? Então, assumindo as responsabilidades do casamento no lar, unindo seus interesses ao de Jesus Cristo, descansando em seus braços e suas promessas, o marido e a mulher podem desfrutar felicidade nessa união que os anjos de Deus aprovam. Amém. Então, a gente está falando aqui de propósitos, né? De ideais, de coisas para se lutar, né? Para conquistar. E que é possível conquistar, né? Em Deus. Ai, gente, que maravilhoso, né? E tem uma coisa que eu acho muito interessante, um comentário que eu acho que tem tudo a ver com a lição dessa semana, pra gente finalizar, que eu acho muito massa. Eu vi uma pregação do pastor Cláudio Duarte, acredito que todo mundo já tenha visto, é muito bom, é muito engraçado. E é muito interessante quando ele fala de homem e mulher. E tem uma coisa que ele falou que eu acho muito massa, que a pessoa com quem você vai se casar, ela vai ser a pessoa que vai... O propósito dela é te lembrar de Deus. É a pessoa que vai fazer você ter ali... Deus, ele não pode, nesse momento agora na história da Terra, chegar até a gente e abraçar a gente fisicamente, né? Enquanto nós estamos nesse mundo, nós não podemos abraçar Jesus, nós não podemos ouvir muitas vezes as suas palavras literalmente, né? Ali Deus enfrenta a gente. Mas a pessoa que vai se casar com você, ela vai ser o abraço físico de Deus. Ela vai ser o conforto físico de Deus. Então, olha que massa. Tipo, o propósito de um homem e a mulher. Que coisa, né? Muito interessante isso. A gente sabe que é difícil, muitas vezes não é a realidade, mas é o propósito de Deus, né? É a vontade de Deus que seja assim. Então, por que a lição está falando de que nós refletimos o caráter de Deus? É que nós vamos lembrar a pessoa que está do nosso lado do amor de Deus, né? Aquele ato lá de bondade, aquela palavrinha de conforto, aquele abraço aconchegante, ele vai fazer você lembrar de quem Deus é, do caráter de Deus, né, Sonara? Isso. Então, nós vamos ser aqueles representantes de Deus aqui na Terra. E é muito lindo isso quando fala de casamento, né? Que nós vamos ser a pessoa ali que vai representar a Deus na forma perdoadora, né? É refletir o caráter de Deus. Então, muito massa o propósito de Deus, né? Amém. Pra você que vai ser mulher, pra você que vai ser homem, né? Num relacionamento. É verdade. Que nós possamos buscar em Deus fazer a vontade dele, né? Pra gente ser feliz de verdade. Então, com esse clima de conselhos da palavra de Deus amorosos, de uma vida feliz e plena, né? E finalizamos o nosso resumão dessa semana. E esperamos que você tenha gostado de passar esse tempinho aqui junto com a gente estudando a palavra de Deus, né? Agora, qual é a sua missão? Pegar o link desse vídeo e compartilhar com seus jovens, porque ainda dá tempo de finalizar aqui esse finalzinho de sexta-feira, início de sábado, certo? Dá tempo eles estudarem e revisarem, vocês comentarem todos juntos amanhã na igreja, tá bom? Nos encontramos próxima semana para mais um resumão da lição jovem. E tchauzinho. Tchau, gente.